protocolo é um conjunto de regras estabelecidas com o objetivo de permitir a comunicação entre computadores. É um método de acesso a um documento ou serviço através da internet, como o FTP, que é o File Transfer Protocol, ou o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol. Protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ou Protocolo de Transferência de Hipertexto. O HTTP é um protocolo da internet utilizado pelos computadores ligados à web para comunicar-se entre si. Ativa os navegadores da web para recuperarem informações de servidores da World Wide Web. O protocolo permite a um usuário usar um programa cliente para entrar em uma URL ou clicar em um hiperlink e recuperar o texto, elementos gráficos, som e outras informações digitais de um servidor da web. Endereços URL de recursos HTTP começam com http://. Protocolo HTTPS, ou Hypertext Transfer Protocol Security, é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL/TLS. Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais. A porta TCP, usada por norma para o protocolo HTTPS, é a 443. O protocolo HTTPS é utilizado, em regra, quando se deseja evitar que a informação transmitida entre o cliente e o servidor seja visualizada por terceiros, como, por exemplo, no caso de compras online. A existência na barra de tarefas de um cadeado, que pode ficar no lado esquerdo ou direito, dependendo do navegador utilizado, demonstra a certificação de página segura, o SSL. A existência desse certificado indica o uso do protocolo HTTPS e que a comunicação entre o browser e o servidor se dará de forma segura. Para verificar a identidade do servidor, é necessário abrir esse certificado com um duplo clique no cadeado para exibição do mesmo. Protocolo FTP, File Transfer Protocol, ou Protocolo de Transferências de Arquivos. O FTP é um protocolo que possibilita a transferência de arquivos de um local para o outro pela internet. Normalmente, os sites têm áreas públicas de FTP, permitindo que os usuários façam download de programas por esse acesso. Protegidos por senhas, o FTP também é utilizado para atualizar à distância sites localizados em empresas de hospedagens. URLs de arquivos em servidores FTP começam com FTP://. Então, como o HTTP começa com HTTP://, o FTP começa com FTP://. FTP anônimo. O FTP anônimo é a capacidade de acessar um sistema de computador remoto onde não se tem nenhuma conta através do File Transfer Protocol. Os usuários têm direitos de acesso restritos com o FTP anônimo e geralmente podem somente listar, exibir ou copiar arquivos para ou a partir de um diretório público no sistema remoto. Muitos sites FTP não permitem o acesso ao FTP anônimo para manter a segurança. URL, Uniform Resource Locator, ou localizador de recursos uniformes. Um dos principais objetivos do projeto WWW era o desenvolvimento de um padrão de referência a um item independente do seu tipo, fosse som, filme, imagem, etc. Para este objetivo, foi desenvolvida a URL. A URL é uma sequência de caracteres que fornece o endereço internet de um site da web
ou um recurso da World Wide Web, juntamente com o protocolo, como o FTP ou até mesmo o HTTP, através do qual o site ou o recurso é acessado. A parte inicial de uma URL, a que termina com os 2 pontos, indica qual protocolo internet está sendo usado. As 2 barras indicam que o que vem a seguir é o endereço de um servidor válido da internet ou localização simbólica. Pode ser colocado um texto, por exemplo, como www.xyz.com.br, lembrando que isso vai depois do protocolo, ou seja, http://www.xyz.com.br. Mas também pode ser utilizado o endereço IP do site. E por falar em endereço IP, a maneira padrão de identificar um computador conectado à internet, da mesma forma que um número de telefone identifica um telefone em uma rede telefônica. O endereço IP é representado por 4 números separados por pontos e onde cada número é menor que 256. Por exemplo, 127.0.0.1, que geralmente é um IP de uma rede local. Mas também podemos ter IPs de alguns sites, como por exemplo 192.200.44.69. Lembrando que um site ele está hospedado em um servidor. Então você pode acessar esse site que está em um servidor através de um IP. Só que não seria muito comum, por exemplo, você pedir alguém para acessar seu site, como por exemplo, meu amigo, acesse meu site, e alguém vai te perguntar, mas qual é o endereço do seu site? Aí você responderia, 200.555.444, seriam muitos números para você poder gravar. Então, o que acontece com a nomenclatura, ou seja, www.xyz.com.br, é exatamente a transformação de um endereço IP em um nome, em um domínio. Veremos isso mais para frente. O administrador de seu servidor web ou o provedor de hospedagem irá atribuir um endereço IP a seu computador. Vamos lembrar então que o tipo mais comum de URL é o HTTP://, que fornece o endereço internet de uma página da web. O URL absoluto ou URL absoluta, como quiser. Indicamos o endereço completo do item que desejamos recuperar. A URL absoluta inclui um protocolo, como o HTTP, como já dissemos. Pode ser também local da rede, além de caminho e nome de arquivos opcionais. Vou dar um exemplo. http://www.xyz.com.br/treinamento/cursos.htm. Isso é uma URL absoluta. Agora, nós temos também a URL relativa, ou URL relativo. É uma referência relativa que assume-se que a máquina e diretório do item já estão sendo usados e apenas necessita-se indicar o nome do arquivo desejado, ou, possivelmente, um subdiretório e arquivo. Uma URL relativa inclui um protocolo. Um outro exemplo. Treinamento/cursos.htm. Refere-se à página cursos.htm na pasta treinamento, abaixo da pasta atual. Então, esse treinamento indica uma pasta e o cursos.htm é exatamente a página que está dentro da página treinamento. Endereço é o caminho até um objeto, documento, arquivo, página ou outro destino. O endereço pode ser uma URL ou então um caminho de rede UNC. O formato padrão para caminhos que incluem um servidor de arquivo de rede de área local que utiliza a sintaxe a seguir. Por exemplo, 2 barras invertidas, servidor, barra invertida compartilhamento, barra invertida caminho, barra invertida nome do arquivo. Esse não é um acesso online, não é um acesso externo na internet. É um acesso a determinadas páginas, ou melhor, pastas do servidor local, ou até mesmo através de algum arquivo. Você pode procurar um arquivo dentro de uma pasta que está dentro do servidor local. E aí, nesse caso, as barras são invertidas, ok? Entendendo uma URL. Nós temos um exemplo que é http://
www.xyz.com.br/treinamento/cursos.htm tralha ou jogo da velha local. Vamos entender parte por parte. O HTTP é o protocolo, como já dissemos, protocolo da internet utilizado pelos computadores ligados à web para comunicar-se entre si. Já o www.xyz.com.br é o nome do domínio. Domínios são as categorias de endereços da internet que representam países ou tipos de organização. O www é a sigla de World Wide Web. Já falamos disso. XYZ é um nome específico que pode conter uma ou mais palavras, separadas ou não por hífens. Pode ser, por exemplo, XYZ-informática. Agora, você não pode utilizar caracteres especiais. Ainda está em estudo a utilização de caracteres especiais no nome do domínio, como cedilha, til, entre outros. O .com é o tipo de domínio, indica a natureza do site. No caso, como trata-se de um site de uma empresa privada, o .com vem de comercial. Outros exemplos é o .gov, que vem de governo, e o .org, que vem de organizações sem fins lucrativos. Já o .br é a sigla do país. Por exemplo, o .pt está em Portugal e o JP no Japão. Já o treinamento é um diretório ou pasta onde está localizado a página ou arquivo cursos.htm. Às vezes, uma URL indica apenas o diretório ou o servidor. Nesse caso, o servidor se encarrega de procurar e enviar o arquivo adequado. Já o cursos.htm, nome da página escrita em HTML requerida, páginas da web geralmente têm terminação em .htm ou .html. E o tralha ou jogo da velha local aponta para o local específico dentro da página que será exibida. Então nós vimos aí cada parte de uma URL. É muito importante você ter esse conhecimento, que certamente você utilizará isso mais para frente.